Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à inflação do Reino Unido, um comunicado ao mercado de Petrobras, uma informação relacionada aqui ao grupo Soma e suposto uso de informação privilegiada, uma informação relacionada ao mercado imobiliário norte-americano, uma atualização a respeito do grupamento das ações da Oi, foi publicado o edital de Assembleia Geral Extraordinária, uma informação relacionada à Copel e uma informação relacionada ao Nubank que vai lançar a sua criptomoeda. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui com informação relacionada ao Reino Unido, a inflação lá piora a cada mês. O CPI do Reino Unido acelerou uma taxa anual de inflação de 10,1%. Essa é a maior taxa desde 1982. Dessa forma, essa inflação está tão alta quanto há 40 anos atrás. E essa inflação vem acima do esperado. O esperado era no máximo 10%, superou 10% como a gente viu, e a perspectiva é que continue com essa inflação descontrolada no Reino Unido. A Alemanha também estamos vendo essa situação, além dos Estados Unidos, o que tem reforçado previsões de recessão econômica global. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, ela publicou aqui um comunicado ao mercado informando que assinou um instrumento particular de confissão de dívida, ou seja, um acordo em que você, devedor, confessa uma dívida de forma irrevogável, em que ela se compromete a pagar o valor referente às contribuições extraordinárias patronais do plano de equacionamento do déficit de 2015, implementado em 2017, junto aos planos de pensão Petros repactuados e não repactuados. Ou seja, a companhia assinou um termo de compromisso com o fundo de pensão da Petrobras para pagar o déficit reconhecido em 2015. E esses pagamentos não foram realizados aqui, por exemplo, em 2017, porque tinha liminar judicial aqui suspendendo esse pagamento. O valor total que será pago pela Petrobras é de 1,1 bilhão de reais, com o pagamento de 229 milhões de reais em outubro de 2022 e o restante, 885 milhões, será pago de acordo com a folha de pagamento em contrapartida à arrecadação da parcela dos participantes assistidos, que são aqueles ali beneficiários do fundo de pensão. E aí você pode estar se perguntando, então isso aqui vai impactar negativamente os resultados de Petrobras? Na verdade não, porque os efeitos desses pagamentos já foram ali considerados nas demonstrações financeiras dos exercícios em que foram implementados. Por exemplo, aqui 2020 e 2017. Então, já está previsto, por isso que não fez preço em Petrobras, você não precisa se preocupar. Além de tudo, ela só está cumprindo aqui uma obrigação decorrente de um déficit no fundo de pensão da Petrobras. Então, isso aqui nada mais do que certo. E em relação ao grupo Soma, a CVM intimou a controlada do grupo Soma, que é a companhia Hering, sobre o uso de informação privilegiada, insider trading. E aí as ações engataram uma queda forte na presente data. E o que está ocorrendo ali na prática? O próprio grupo Soma publicou um comunicado ao mercado reconhecendo que a CVM está investigando o uso de informação privilegiada em relação à companhia Hering, que é controlada hoje do grupo Soma. Logo após esse comunicado, as ações derreteram, aí caindo 4%. E esse uso de informação privilegiada se refere a uma informação relevante não divulgada ao mercado por ocasião das recompras de ações realizadas pela Hering em abril de 2021. É um fato do ano passado. É que o grupo Soma anunciou o acordo com a Hering em abril de 2021. Só que a operação só foi concluída em setembro. E aí teria havido então esse uso de informação privilegiada. É claro que a Hering nega, diz que vai defender seus interesses, mas enfim, a CVM indo com tudo recentemente, como vocês viram, indo até atrás do Barsi em relação ao suposto uso de informação privilegiada com relação às ações da Unipar, em que obviamente o Barsi já contestou as acusações e eu já fiz um vídeo detalhado falando sobre esse assunto aqui para vocês, eu vou deixar aqui no card. Continuando aqui, em relação ao mercado imobiliário nos Estados Unidos, a gente já tem falado em alguns vídeos que a bolha imobiliária nos Estados Unidos pode sim vir a estourar. Uma fase de bolha no que os preços já começaram a despencar. E aqui, por exemplo, construção de novas casas nos Estados Unidos cai 8,1%. Então tá vendo queda nos preços, queda na demanda. E essa queda é de 8% em apenas um mês, de setembro ante agosto. É uma queda muito rápida no setor. O dado veio ainda abaixo do consenso do mercado, só frustrando ainda mais as expectativas. Não só houve queda na demanda,
demanda, mas o mercado está sofrendo com a alta dos materiais. Os preços dos materiais usados na construção civil estão subindo muito por conta da inflação também norte-americana. Ainda nesse sentido, pedidos de hipoteca nos Estados Unidos caíram 4,5% na semana e as taxas de hipoteca bateram um novo recorde. Por que as taxas de hipoteca estão batendo um novo recorde? Porque o risco ficou superior, o risco de default está maior. Por isso que as instituições financeiras que emitem hipotecas estão cobrando juros maiores. Além do fato, é óbvio, de que os juros americanos estão numa crescente. Dessa forma, então, além da queda nos pedidos de hipoteca, de novas hipotecas, em linha com essa queda na demanda por imóveis, a taxa de juros média do contrato de hipotecas para 30 anos aumentou para 6,94% de 6,81% da semana anterior. Olha essa alta de juros em apenas uma semana. Dessa forma, a queda nos pedidos de hipoteca é tão baixa que revive o período de 1997, só denotando todo esse declínio, e também aqui os juros da hipoteca chegando ao nível mais alto desde 2002. E aí, diante dessa velocidade e nível para os quais as taxas subiram neste ano de 2022, tudo isso reduziu a atividade de refinanciamento e tornando ainda mais desafiador o acesso no mercado de compras de imóveis. Por outro lado, aqui no país, o mercado imobiliário segue aquecido. Eu trouxe para vocês a prévia operacional de EZTEC e também Cyrela, que vieram acima do esperado, assim também JHSF, que também veio muito bem com uma alta de 12,4% nas vendas contratadas no terceiro trimestre de 2022. Só demonstrando que a fase do ciclo imobiliário aqui no país não encostou ainda numa bolha, ao contrário do que está ocorrendo nos Estados Unidos. Em relação ao grupamento das ações da Oi, a companhia publicou aqui o seu edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, onde será decidido se de fato será aprovada essa proposta da administração da companhia de 50-1, um grupamento muito forte. A Assembleia, como vocês sabem, ocorrerá no dia 18 de novembro de 2022. Instruções para participação constam aqui dessa convocação. E aí muita gente se pergunta se esse grupamento de ações é uma cilada. É claro que, racionalmente, agrupar ações por si só não garante que o preço do ativo continuará caindo. Isso racionalmente, tá? Acontece que o mercado é psicológico e a experiência tem demonstrado nos últimos anos que na verdade sempre ocorreu o contrário, porque você diminui o número de ações, diminui a liquidez de um ativo. E um exemplo recente foi o caso da Saraiva, que, assim como a Oi, está em recuperação judicial e também viu suas ações serem negociadas na casa dos centavos, sendo que então ela fez um grupamento na proporção de 35-1 e aí os ativos caíram 20%. Então isso pode continuar acontecendo também com a Oi. A gente viu no passado ainda empresas como a JB Duarte e Cristal Pigmentos, em que a queda no pós-grupamento é tão forte quanto quando a empresa valia abaixo de R$1, quando ela era uma penny stock. Nós temos, por exemplo, ali o caso da Viver, que é outra penny stock na B3 atualmente. Viver hoje cotada a 43 centavos, sendo que a empresa está avaliando maneiras aí, né, para conseguir se livrar disso. O cronograma dela vai até dia 21 de dezembro, senão ela vai ter que fazer agrupamento também. E temos ainda, por exemplo, o caso da Domo, só que a Domo foi dispensada pela B3 de fazer o agrupamento em junho desse ano. Isso porque a empresa conseguiu fazer as ações voltarem a negociar acima de R$1. Hoje subiram bastante, estão a 1,79, então por enquanto a Domo está tranquilo. Somado ao fato ainda de que ela assinou um acordo com a Prio, será incorporada pela Prio, então tudo isso vai reforçar o fato de que a Domo provavelmente não chegará novamente a ser uma penny stock. É justamente por isso que existe ali um prazo de 30 dias que vai ser concedido pela Oi após a aprovação do grupamento para que o acionista faça a sua decisão de manter a posição ou de fazer o ajuste comprando ou vendendo as ações para não ter nenhuma fração de ação. É preciso ter esse período para o acionista decidir, né, se vai querer tancar toda essa queda que provavelmente vai acabar acontecendo com o Oi, como historicamente tem acontecido com outras empresas, que também sofreram grupamento. Continuando aqui, em relação à Copel, o governo federal fixou em 1,8 bilhão de reais a outorga mínima, pagamento mínimo, para a venda da maior hidrelétrica da Copel. Então o que está acontecendo? O governo publicou uma norma determinando o valor mínimo de 1,8 bi do valor a ser pago à União em leilão de desestatização da usina hidrelétrica Foz do Areia, sendo aí um importante passo para que a estatal possa manter parte da concessão do seu maior ativo de geração. Isso é o maior ativo de geração, por isso tem esse valor. Sendo que a Copel tem concessão expirando em dezembro de 2022.
2024. Essa alienação da usina é condição para que a Copel consiga manter a usina no seu portfólio, ainda que com uma participação minoritária, e aí renovar a concessão que expira em 2024. A CEMIG é outra estatal com hidrelétricas em situação semelhante, que vai precisar passar por privatização. Sendo que o CEO da companhia, o Daniel Slaviero, já havia indicado a intenção de realizar o leilão de privatização do ativo no último trimestre de 2023. Então, o leilão provavelmente pode acontecer já ali no final do ano de 2023. E segundo ele, nossa expectativa é de alta competição pelo ativo. Foi todo returbinado. Fizemos investimento em 4 turbinas. Realmente está um ativo muito interessante para o sistema elétrico brasileiro. O Credit Suisse avaliou positivamente o valor anunciado pelo governo, acrescentando aí que companhias geradoras poderão se interessar pelo ativo, embora ainda não haja data fixada para o leilão, que provavelmente vai acontecer, como disse aqui o CEO, ao final de 2023. Sendo que, segundo regra do decreto 9271 de 2018, esse leilão deve ocorrer em até 12 meses antes do fim do contrato de concessão, cuja expiração é ao final de 2024. E considerando que esse é um ativo aqui ultra valioso, o Copel certamente conseguirá renovar parte da sua concessão, ainda que de forma minoritária, tá? Sendo que a Copel hoje ainda segue barata, na verdade se tornou mais barata por conta do retorno das suas cotações próximo aqui dos R$6. Quando a companhia estava acima dos 7, todo mundo queria comprar e na verdade o preço já estava um pouquinho acima do que se deve pagar no curto prazo. Meu preço teto em Copel é algo em torno de R$6,50, no máximo R$7, esperando um retorno mínimo de 6% de dividend yield, mas acima de R$7 para o longo prazo não tem problema. Mas se você quer montar uma boa rentabilidade no ativo, sempre procure preços mais interessantes. E agora, na minha visão, o preço se tornou interessante para minha carteira pessoal, não é nenhuma recomendação. Sendo que hoje a companhia está muito mais rentável do que antes. Veja essa margem líquida evoluindo a partir de 2018 com a nova gestão da companhia. Então, um ativo que está descontado e que segue eficiente. Finalizando aqui com o Nubank, ele anunciou aqui a sua própria criptomoeda. Não é aquele programa em que você pode comprar Bitcoin através do Nubank. É a própria criptomoeda do Nubank, a chamada Nucoin. Isso aqui foi anunciado pelo próprio Nubank aqui dentro do seu blog. E segundo o Nubank, é a moeda digital própria do Nubank, a tal da Nucoin, que será a base para a criação de um programa de recompensas dentro do Nubank. Ou seja, os clientes que acumularem Nucoins terão benefícios como descontos e outras vantagens. Além disso, no futuro, a ideia é que os Nucoins também sejam comercializados no mercado de criptomoedas, como acontece com o Bitcoin, por exemplo. Então, obviamente, que a Nubank não quer só conceder vantagens exclusivas aqui, mas também depois negociar as criptomoedas. Então, o propósito inicial é atrair mais clientes, para que os clientes exerçam essa atividade de obtenção de Nucoin e, por outro lado, também negociação dessas criptomoedas. A previsão de lançamento da Nucoin é para o primeiro semestre de 2023 e será disponibilizada de graça para os clientes no Brasil, Colômbia e México. Só que o Nubank ainda não forneceu detalhes sobre os critérios de distribuição da criptomoeda. Por exemplo, quantidade, definir, por exemplo, qual o número de Nucoins que será distribuído para tal cliente, quanto que ele precisa ter na conta, quanto que ele tem que ter movimentado, esse tipo de coisa. De qualquer forma, antes do lançamento, o Nubank promete selecionar 2.000 usuários para testar essa novidade. Lembrando de novo, não estamos falando aqui daquele programa do Nubank junto a Paxos para compra de Bitcoin. Outra coisa, é a criptomoeda do Nubank. Lembrando que comprar aqui Bitcoin por meio do Nubank não é uma boa estratégia, mas enfim, respeito quem acaba fazendo isso, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Outra coisa que ainda não foi esclarecida é o que? Se após o lançamento da Nucoin, o Nucoin poderá o que? Ser transferido para outras plataformas, já que até o momento o Nubank não permite transferir criptos adquiridas. Então, a princípio a Nucoin ficaria presa na Nuconta. Mas pelo que a companhia anunciou aqui no seu blog, já que o propósito futuro é a negociação da Nucoin, então é provável que ela disponibilize esse saque, essa transferência para outras plataformas, até para a expansão da criptomoeda, caso ela venha fazer algum sucesso. A blockchain usada será a Polygon, que é uma rede que roda em paralelo ao Ethereum. A empresa, que é de origem indiana, também emite a Matic, que atualmente aí é a 12ª cripto com maior market cap, de 6,4 bilhões de dólares. O Nubank fez esse lançamento aí logo após bater a marca de 1 milhão de clientes em cripto. De qualquer forma, apesar de toda essa expansão, o banco enfrenta o problema de aumentar a geração de receita junto com o aumento do número de clientes. Bradesco, BBI, Itaú BBA e Santander estão recomendando venda do papel diante dessas dificuldades. Também houve ali limitação de tarifa de cartões emitidos pelo Nubank e outras instituições, atingindo o Nubank, por exemplo. No exterior, contudo, Goldman Sachs, Citi e Morgan Stanley recomendam compra. Então você vê a subjetividade enorme desses bancos de investimento. Não dá para seguir o que eles falam. Você pode só eventualmente extrair alguns argumentos que eles expõem em seus relatórios para tomar sua própria decisão.
decisão de investimento. Já o BTG aí se mantém neutro em relação ao Nubank e ele traz aqui alguns argumentos que você poderia ver com otimismo em relação ao Nubank e seriam esses aqui. O CAC baixo, né, o custo de aquisição de cliente, já que o Nubank cresce de forma viral e no boca a boca graças ao seu NPS alto. O segundo motivo é um custo de servir também menor, já que o Nubank tem 10% do número de funcionários dos bancos incumbentes, apesar de já ter 70 milhões de clientes. Tem custo baixo no geral, tanto para adquirir clientes quanto para operar. O custo da receita usando inteligência artificial isso também reduz. Então tudo isso aqui são argumentos, caso você seja acionista do Nubank, para acreditar no seu crescimento. A gente sabe que o banco realmente vai continuar crescendo, mas até quando ele vai conseguir rentabilizar suficientemente todo esse crescimento, que na visão do BTG é um crescimento com baixo custo, mas também é baixa rentabilidade. Então é uma empresa com bastante incerteza ainda em relação ao seu futuro. De qualquer forma, eu particularmente fico de fora diante de recentes fatos aí relacionados à companhia que eu venho trazendo no canal, e esse lançamento aqui da Nucoin em nada altera a minha decisão de permanecer fora da companhia. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento. E se você puder ser membro do canal, você vai receber conteúdos exclusivos e lives semanais aqui no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!